Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, deem um like, apertem o sininho e não deixem de divulgar o TV Linhaça para outras pessoas, porque precisamos ter mais seguidores. E aproveitem também, entre no endereço do blog Linhaça Atômica, endereço linhaçaatomica.blogspot.com, e verão o endereço do Apoia-se no logotipo no topo da página. Todo o topo da página tem esse logotipo, e contribuam para o Apoia-se, que é muito importante para a renda, para melhorar o desempenho deste blog. Pois bem, então também peço para que vocês comprem o meu novo livro, 1961, O Ano que Havíamos Esquecido, que está na Amazon. É uma grande viagem, fala dos tempos de João Goulart, de Yuri Gagarin, de Frank Sinatra, de Pelé, de Hebe Camargo, de Elza Soares e de tantas coisas que ocorreram naquele ano de 1961. Um ano em que a década de 60 começou de fato. Está na Amazon, basta clicar o título 1961, O Ano que Havíamos Esquecido, e escolher entre o e-book e o livro impresso. Boa leitura, compre o livro para me ajudar a ter uma vida melhor. Então, o tema de hoje, a minha decepção com Lula. Bom, anos atrás, o TV Linhaça, ele manifestava seu apoio à pessoa de Lula, o Linhaça Atômica, ele manifestava todo o respaldo a essa figura histórica da política brasileira, mas de repente de 2021 para cá o Lula decepcionou. Ele parecia lúcido até em episódios recentes, como a sua prisão e como a época da pandemia. Inclusive eu até escrevi que o Lula seria um super presidente para combater essa pandemia da Covid-19. Ele adotaria medidas de prevenção bastante enérgicas e firmes para evitar as mortes que Jair Bolsonaro não quis evitar. Mas de 2021 para cá, Lula mudou, e tenho que admitir, para pior. O Lula, ele fez o que não devia fazer, que é se aliar a uma frente ampla demais, aceitando golpistas e neoliberais radicais que inevitavelmente vão mexer no programa de governo do petista. Lula decepcionou muito, porque com toda a realidade distópica que a gente tem, os retrocessos, as tragédias, os incêndios no Museu Nacional, na Amazônia, etc., as convulsões sociais, os estragos de Temer e Bolsonaro, apesar de tudo isso, Lula se comportou como se fosse tivesse uma doce vida. Ainda para a prainha de sunga com a Janja, isso é um constrangedor. Acho que foi um dos piores momentos de Lula, assim como o ponto de partida para a minha decepção, que é o que Lula disse, que o Brasil vai viver a melhor fase de toda a sua história, não havendo contexto para isso, porque o Brasil está vivendo momentos bastante sombrios, bastante frágeis, e para ir para o paraíso lulista, isso é impossível. Isso é factualmente impossível. Lula está decepcionando em diversos aspectos. Aceitar os neoliberais, que vão mexer inevitavelmente no seu programa de governo, fazer uma frente ampla demais,
que na história não deu certo. E as esquerdas estão iludidas. Elas pensam que o golpe político só vai ser feito por Jair Bolsonaro. Só. Bolsonaro, sem forças armadas apoiando ele, com tanques sem combustível, velhos, pifando, né? Aí as esquerdas, com a sua arrogância, estão gracejando de Bolsonaro, da terceira via, seja o que for. O que não for Lula é alvo de chacota. Essa é outra decepção também. A arrogância, a hipocrisia também, porque Lula está em clima de já ganhou, subiu no salto alto e se acha o único a ser eleito presidente da República. Com isso, Lula não está sendo competitivo. E olha que Lula desmente que está de salto alto, que está em clima de já ganhou, chega mesmo a desmentir isso, mas na prática ele está agindo, infelizmente. E aí vemos o Lula não abrindo o jogo, ele não tem autocrítica, ele não está sendo competitivo. Por quê? Porque numa democracia existem os outros candidatos. Bem ou mal, Lula tem que competir com Ciro Gomes, com Sérgio Moro, com Jair Bolsonaro e com quem vier. Recentemente, a apresentadora de TV Mara Maravilha, ela anunciou que cogita a hipótese de se candidatar a presidente da República. Né? Talvez ela seja mais uma nova cara da terceira via a levar a chacota das esquerdas deslumbradas. E aí é uma grande ilusão que está envolvendo Lula, por isso que a minha decepção é muito grande. É muito grande e fico muito triste, porque tempos atrás eu achava que Lula realmente era uma esperança para o Brasil. E hoje ele não é. Se vendendo para os neoliberais, numa aliança eclética demais, é o que eu chamo de frente ampla demais, que envolve até mesmo o tucanato clássico, que é associado a episódios como a privataria tucana, que foi um dos maiores escândalos da história econômica do nosso país, e por parte de Alckmin, que é o candidato a vice, a tragédia de Pinheirinho. Uma tragédia exatamente sem mortos aparentes, né? Mas mesmo assim é uma tragédia de expulsar os moradores do bairro de São José dos Campos, com toda a truculência e com todos os abusos que envergonham os brasileiros. E aí Lula se associa a um cara desses, Geraldo Alckmin, e entrega ele para fazer justamente o agronegócio. Muita gente já está falando que o Geraldo Alckmin, né, através de uma ironia, talvez ele esteja querendo fazer um crossover, um mashup entre Pinheirinho e Eldorado dos Carajás, que foi uma das tragédias envolvendo camponeses durante a época de Fernando Henrique Cardoso. Outra decepção é que Lula agora, se gabando de seu favoritismo, ele anunciou que não vai comparecer ao debate do Banco BTG Pactual. E o irônico disso tudo é que Jair Bolsonaro aceitou participar do debate, que tem Ciro Gomes e Sérgio Moro como convidados que marcaram presença. Então, Lula disse, na sua hipocrisia, que ele não é candidato e que não é hora de participar de debate. Só que isso é uma mentira, porque Lula, apesar de dizer que não é candidato, ele se comporta como se fosse um presidente já eleito.
Lula não está sendo competitivo, não está sendo democrático, porque a democracia é o candidato a enfrentar os rivais. Depois o eleitor escolhe quem vai ser melhor ou não. E o Lula, ironicamente, se transformando no Fernando Collor da vez, isso é muito constrangedor. É um Lula que traiu o Lula original. Está certo que Lula, desde 1978, já era acusado de ser pelego. Estava se aliando àqueles políticos do MDB, né, que hoje são políticos do MDB e do PSDB, né, mas até 2020, né, de 1978 a 2020, o Lula pelo menos tinha alguma relevância das suas origens sindicais. Ele tinha pelo menos alguma ligação, algum vínculo com as suas raízes. E isso foi rompido em 2021, quando se viu Lula de sunguinha na praia, se comportando como se fosse o animador de uma festa, com o Brasil em distopia. Em dezembro de 2021, houve as trágicas enchentes em Minas Gerais e alguns estados do Nordeste, como a Bahia. Recentemente, 2 assassinatos, um na Barra da Tijuca, que é daquele congolês Moise Kabangabe, e outro foi o do morador Durval, esqueci o nome dele, mas era um negro que foi confundido com um bandido lá em São Gonçalo, pelo próprio vizinho. São esses assassinatos de negros que parece que são feitos de propósito para provocar a necropolítica, né? Então, é uma situação tão ruim e o Lula em clima de festa, em clima de euforia. Só falta ele estar lá no trio elétrico, mandando as pessoas saírem do chão, dançar com a mão para cima. E Lula se abraçando aos neoliberais, né? O mercado, os Faria Limers, né? Os chamados Faria Limers, que eu chamo de Faria Limeiros, todos aderindo a Lula, né? A direita toda, a direita política e econômica aderindo a Lula, e isso é muito estranho. Essa falsa unanimidade que Lula está forjando em sua campanha me causa um grande constrangimento. Confesso que eu estou muito triste com o Lula, estou extremamente decepcionado e eu não vou votar nele. Não vou votar em Lula. Apesar de eu ter apoiado ele, apesar de eu ter colocado até vídeo do Lula livre, que eu vou manter, porque é o contexto daquela época. Mas agora eu não vou votar em Lula, porque esse Lula está sendo muito falso, muito hipócrita. Já vai fugir dos debates. Não tem autocrítica, não tem a menor humildade. Finge ter humildade, finge ter modéstia, mas ele perdeu aquele realismo que tinha até 2020. Aquela visão realista. Aí acabou. Lula não vai ter meu voto. Quando estiver lá na urna eletrônica, não vou votar 13. Não vou. Não sou assim de querer que Lula vença as coisas na marra. E, bem ou mal, o Brasil tem um jogo democrático, ainda que cambaleante, mas
pelo menos formalmente, garantido. E as eleições presidenciais deveriam ser competitivas. E Lula não está sendo competitivo. Ele acha que é só ele que vai ganhar. Aí os seus tietes, seus seguidores já estão falando muita besteira a favor do Lula. E até falando coisas que não se vê na prática. Eles pensam que Lula está sendo competitivo, estratégico, humilde, que não está pisando em salto alto. Mas o Lula, na prática, é o contrário de tudo isso. Ele não tem autocrítica, não é competitivo, não é estratégico e está de salto alto, sim, achando que ele já ganhou a parada. E como ele se acha que ganhou a parada, ele perdeu o meu voto. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, né? Um grande abraço, né? Se cuidem de certa forma e até lá.